Bom dia, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Nesta semana, no dia 12, quinta-feira, por volta das 18 horas, horário de Brasília, Marte volta para o seu movimento direto. Vale lembrar que ele ficou retrógrado no dia do segundo turno das eleições. Então, todo esse período, desde a vitória de Lula até agora, o dia 12 de janeiro, nós vivemos a retrogradação de Marte e todo esse contexto de terrorismo, de acampamentos de bandidos, terroristas, né, de fomento ao terrorismo pelo seu líder Bolsonaro. Nós vivemos essa situação toda, com ataques que aconteceram no dia 12 de dezembro na diplomação e depois a destruição de Brasília feita por esses terroristas bandidos, né? Só que até agora, com Marte retrógrado, as coisas acontecem, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais por baixo das aparências, né? E com Marte voltando para o movimento direto, as coisas se tornam mais explícitas e mais claras para todo mundo ver. Então, qual é o risco que nós vamos ter aqui, né? E vale lembrar que do dia 12 de janeiro agora até o dia 15 de março, Marte vai percorrer todos os graus que ele percorreu desde o dia do segundo turno. Então, toda essa bandalheira que aconteceu desde a eleição de Lula até agora vai ser revista pela passagem de Marte, mas agora em movimento direto, em movimento esclarecido. Qual é o perigo nessa situação toda? Bom, o que nós vimos até agora foi o protagonismo dos energúmenos, dos fanáticos, das pessoas toscas e sem cultura, né? Uma pessoa para destruir obras de arte é porque é uma pessoa... Eu conheço esse tipão. É aquele cara que frequentou a escola, mas não aprendeu nada. Ele não sabe nada de arte, ele não valoriza isso, para ele isso não tem valor nenhum. Então ele vai lá, ele caga, ele defeca, ele destrói, ele faz o que ele acha que tem que fazer dentro da sua tosquice e da sua característica limítrofe. Então essas pessoas, né, muitos deles aí velhos ressentidos, né, pessoas que trazem amargura, pessoas muito mal resolvidas na sua vida pessoal e que estão expondo o seu ressentimento, aquela destruição toda é na verdade o fracasso que são essas pessoas. Essas pessoas são fracassadas na vida, elas são muito ressentidas porque elas são realmente um fracasso. Então, qual é a forma delas? Agredir o mundo, né? Elas têm que agredir o mundo porque elas acham que o mundo foi injusto com elas. Mas, na verdade, elas é que são incompetentes, elas é que são limítrofes, elas é que são totalmente toscas, sem cultura e sem educação nenhuma. Essa é a massa que a gente chama de gado, né? E é gado mesmo, porque no tocar do berrante eles vão num movimento de massa irracional e fazem o que fazem. Agora, com Marte entrando no movimento direto, as coisas podem se tornar um pouco mais perigosas, porque a energia de Marte fica mais esclarecida, mais aberta e mais atuante ainda. E aí entra a outra fase que ninguém está falando, a fase armada do movimento bolsonarista, que está ligada aos CACs e às milícias, o que na verdade são a mesma coisa, né? Então, esse pessoal ainda não entrou em campo. Entraram os bestas, entraram os ignorantes, entraram os energúmenos, os fanáticos evangélicos. Essa gente que por R$50 e um pão com mortadela foram para Brasília para destruir o patrimônio público. E agora estão lá enjaulados e eu espero que a lei seja bastante dura com esta gente. Quero ver essas loirudas oxigenadas bolsonaristas dividindo cela lá com os prisioneiros, né? Entrando Marte no movimento direto, gente, nós poderemos ter problemas aí, porque a gente sabe, pela lógica dos movimentos terroristas, e o bolsonarismo é um movimento terrorista, e cada bolsonarista é um terrorista em potencial, seja um cyberterrorista, aquele que está agora jogando fake news e compartilhando fake news nos WhatsApps, que já estão sendo monitorados pela polícia,
porque foram apreendidos celulares desses vagabundos, né? E já estão dentro dos canais de Telegram, então nós vamos pegar mais gente ainda, né? Até gente que não estava em Brasília, mas que estava direcionando os movimentos também vão ser presos. E obviamente nós vamos chegar ao áudio que a gente está querendo, né? Do mandante. Ele tem aí, tá aí circulando, provavelmente já deve estar nas mãos da polícia para a gente ter materialidade ainda maior para trazer a ferros aquele vagabundo dos Estados Unidos para cá. Aliás, eles estão todos encastelados lá nos Estados Unidos, né? Alan dos Santos, Ernesto Araújo e a família Bolsonaro, e o próprio governo norte-americano já está começando a ver isso meio assim estranho, porque eles são tão, né, de querer mostrar que eles são a polícia do mundo, né, os que mandam no mundo e criticam todo mundo, e de repente eles vão abrigar um celeiro de terroristas ali dentro, né? Então tá ficando feio para os Estados Unidos e muito provavelmente eles vão, nas próximas horas, tomar alguma decisão para expulsar essa família de bandidos lá, né, e inclusive os seus apaniguados. Então, essa situação toda vai fazer com que, se ele volta aqui para o Brasil, ele volta no colo da milícia. Porque é a força que sobrou para ele, né? É a força que sobrou, e essas milícias vão realmente intensificar suas ações, evidentemente coordenadas pelos CACs que são ligados à milícia. A gente sabe que a maior parte do armamento que entrou para os CACs foi desovado dentro das milícias, né? Principalmente ali no Rio de Janeiro. E tem milícias do campo e milícias também na Amazônia, feita por garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, que são o pessoal que tem uma parte de financiamento de dinheiro desses movimentos, mas tem uma outra parte que vem de empresários, de lojistas do interior de São Paulo, aqui de Rio Claro, viu, gente? Saiu o ônibus, então investiga aqui, tá? Eu quero ver gente de Rio Claro presa, tá? Rio Claro, estado de São Paulo, saiu o ônibus daqui, por favor, investigue. Investigue que nós vamos chegar quem é que pagou esse ônibus e vamos mandar esse pessoal na cadeia. Então, assim, tem dinheiro rolando de empresário, do agronegócio, de empresa de transporte, mas também dinheiro que vem desses grupos bandidos e internacional, da banda do Stephen Bannon. Então, essa volta do Marte para o movimento direto, gente, vai abrir, escancarar as coisas para o bem e para o mal. Então nós vamos ver assim um clima quase que de guerra aberta, provavelmente, no país, e tocado o terror pelas milícias e pelos CACs. Felizmente, nessa balbúrdia toda que aconteceu, não teve uma pessoa morta. Mas eu não garanto que a partir do dia 12 de janeiro não comecem a ocorrer mortes. Atentados políticos à vida das pessoas. Então é importante que se faça peso. Eu já estou escutando algumas declarações. Não é bem assim. Temos que... Não tem essa, não. Tem que partir para cima do bolsonarismo, porque hoje o bolsonarismo é um movimento bandido, criminoso, terrorista, e o bolsonarismo deve ser colocado na ilegalidade. É o mínimo que se faz para começar, para você ter condições de prender. Da mesma forma que o nazismo é colocado na ilegalidade, é nazista? Prendeu, pronto. Né? É bolsonarista? Prendeu. Nós temos que chegar nesse nível. A pessoa é bolsonarista? Presa. Pronto, por ser um bandido, automaticamente ligado a isso. O bolsonarismo é banditismo, o bolsonarismo é terrorismo. E nós não podemos dar mole, não. E temos que prender o seu líder maior. Isso vai acontecer, não adianta eles espernearem, não adianta as milícias darem guarida aqui, que nós vamos partir para cima. Nós vamos arrastar este vagabundo criminoso para a cadeia. E vamos deixar ele lá mofando pro resto da vida, e sem nunca mais pisar num cargo público. Mas não para aí. Nós temos que ir para cima dos políticos que também estão apoiando, porque existe os energúmenos, existe milícia e CAC, existe os financiadores, o dinheiro, mas existe os políticos. E existe muito vereador, muito prefeito, deputado, que tem postagens rodando por aí, apoiando esta balbúrdia toda que aconteceu. Então vamos fazer um arrastão em cima dessa gente, tá? E caçar o mandato deles. E a gente já tem o nome, né? Já tem alguns aí que já estão circulando que a gente pode mover a cassação. Não podemos ter dó. O momento nunca foi melhor e nós temos apoio incondicional de todos os governadores,
apoio incondicional de todas as instituições e apoio incondicional de todos os países democráticos do mundo. Lula nunca saiu tão fortalecido de uma crise, Lula nunca teve tanta força e tanto respaldo. Portanto, esse governo tem hoje autoridade, poder e força para destruir o Bolsonaro e o bolsonarismo. E nós não podemos ter dó. Nós não podemos ficar com meias palavras, nós não podemos ficar com pressas. Nós temos que agir firmemente para a eliminação de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Cuidado, porque essa volta do Marte para o movimento direto até março, nós vamos viver situações referentes a tudo que aconteceu do segundo turno para cá. De março para adiante é terra ainda não explorada, porque Marte vai entrar em um novo movimento, né? Vai se direcionar para outros signos e vai continuar com o seu ciclo. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse período aqui, tá? Do dia 12 agora até o dia 15 de março. Muita coisa pode acontecer aí e a violência pode aflorar de forma armada no nosso país. Então, todo cuidado é pouco. Bom, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.